Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Prazer estar aqui mais uma vez, desta feita a segunda vez. Enquanto o rapaz vai melhorando o som aí aqui em cima do meu retorno, por favor. Revê-los, que a mão de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, esta igreja abençoada, as pastoras que aqui estão à frente desse trabalho e ao pastor Severino. Deus continue abençoando-o poderosamente. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, versículo 1, 2 e 3. Só que no retorno, dá mais uma melhoradinha, só um pouquinho de qualidade, só. Bota o grito, tira um pouco de qualidade, fazendo um trem colado aí. Capítulo 1, aí, o cara é crente mesmo, hein? Verso 1, quem achou? E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? O profeta Ezequiel, ele é um dos livros mais difíceis, o mais difícil de ser interpretado, haja vista a profundidade de suas visões, devido à profundidade das visões que Deus lhe mostrara. O profeta Ezequiel, ele profetizou no período do cativeiro babilônico. Todos vocês sabem que Israel teve três cativeiros: o cativeiro egípcio, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio. 3 cativeiros Israel enfrentou, cada um com seu propósito definido. Dos 3 cativeiros, o babilônico, que foi para a casa de Judá, porque Israel ficou dividido em 2 reinos, reino do sul e reino do norte. O cativeiro assírio foi para o reino do norte. O cativeiro babilônico foi para o reino do sul. Explica isso, pastor. É que Israel ficou dividido das 12 tribos, 10 tribos ficaram no reino do norte, parte de cima, e as 2 tribos ficaram no reino do sul, Benjamim e Judá. O cativeiro babilônico foi para o reino do sul, por isso se chama casa de Judá. O cativeiro babilônico, ele faz parte da corrente messiânica. Que é a corrente messiânica? O projeto de Deus para que viesse o Messias. Então, o cativeiro babilônico faz parte da corrente messiânica. Por isso você vai encontrá-lo na genealogia de Mateus. Qual é a importância, pastor? Porque o último rei nascido de mulher, ele terminou no cativeiro babilônico. Após Israel retornar da Babilônia para a terra de Judá, nunca mais houve rei
na terra de Israel. O único que voltar é Jesus de Nazaré. Então Ezequiel foi contemporâneo. Ezequiel foi contemporâneo de dois profetas. São eles Daniel e o profeta Jeremias. Jeremias profetizou para um remanescente que ficou em Judá, no cativeiro, no período do cativeiro. Daniel, vocês sabem, profetizou dentro dos muros da Babilônia. Foi magistrado, foi político, foi governador. E Ezequiel profetizou fora dos muros da Babilônia. O capítulo 1 que nós lemos, os 3 versículos, começa dizendo: no 30º ano, no 4º mês. Entendemos que 30º ano aqui é a idade do profeta Ezequiel. Ezequiel conheceu Jeremias, ouviu Jeremias pregar. O texto sagrado diz que Ezequiel estava no meio dos cativos. E logo os versículos que seguem vai trazer para nós a sua origem, sua genealogia. A Bíblia diz que ele é filho de Buzi, sacerdote na terra dos caldeus. Quando Deus instituiu o sacerdócio, como é isso, pastor? Lá em Levíticos, vocês vão ver Deus instituindo o sacerdócio. Antes da instituição do sacerdócio, você vai encontrar sacerdotes. Melquisedeque, pois Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você vai encontrar o sogro de Moisés, sacerdote em Midian. Isso era uma lei moral que existia no homem, e como líder se tornava um sacerdote. Você não vai encontrar muitos. Mas quando Deus institui o sacerdócio, Deus vai instituir o sacerdócio, então Deus cria regras que são inquebráveis. Vou repetir. Quando Deus vai instituir o sacerdócio, Ele cria regras que serão inquebráveis. Não tem como quebrar essas regras. Número 1. Todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Era a primeira regra. Todo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Você não vai encontrar sacerdote na lição da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que não seja da tribo de Levi. É a primeira regra. Então significa que todo sacerdote, ele era um levita. Porém, nem todo levita era sacerdote, mas o sacerdote tinha que ser levita. Primeira regra. A segunda regra que Deus criou para ser sacerdote, que não bastava ser somente da tribo de Levi, ele tinha que vir da ramificação de Arão. Vou repetir. Ele não só teria que ser levita, mas ele tinha que vir da semente de Arão, ou seja, do tronco, do rebento. Ele tinha que ter uma ligação sanguínea, parentesca com Arão. Essa era a segunda regra. O sacerdote também, ele funcionava ou trabalhava como se fosse um juiz do povo. Era ele quem julgava as causas do povo. Ele recebia do povo e apresentava a Deus, e recebia de Deus e administrava ao povo. Era também o sacerdote que funcionava também na área da medicina. Como é isso, pastor? Na época havia muitos tipos de lepra. Era o sacerdote que identificava que tipo de lepra a pessoa tinha, que tipo de lepra, se ela podia ainda viver no meio do povo, se o tipo de lepra que ele tinha que ir para o leprosário. Ele funcionava também como uma parte médico.
não só de lepra, mas de outras enfermidades, porque era ele que estabelecia as regras das ofertas. O sacerdote também tinha que entender um pouco de veterinária, porque era ele quem oferecia os sacrifícios. Ele tinha que saber se o animal estava em condições perfeitas para ser oferecido, se havia doença ou não. Então o sacerdote tinha uma função importantíssima. Ninguém nascia para ter desejo de ser sacerdote. O sacerdote era escolhido pela tribo e pelo rebento da família de Arão. Como funcionava isso, pastor Elcio? O sacerdote ele era consagrado aos 25 anos de idade. Só ler Números capítulo 4. Com 25 anos de idade ele era consagrado. E com 30 anos de idade ele assumia as funções sacerdotais. 50 anos ele deixava de fazer os ofícios e ia trabalhar nos bastidores. Mas ele era separado, consagrado aos 25. Até os 30 ele ia estudar e se preparar tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês. E daí ele assumia a sua função, o seu ofício sacerdotal. O que quer dizer isso, pastor Elcio? O profeta Ezequiel disse assim: no 30º ano, ou seja, ele está com 30 anos. Se ele é filho de Buzi, que é sacerdote, logo Ezequiel também vai ser um sacerdote, porque ele é do rebento de Arão. Com 30 anos de idade aqui, ele está apto para assumir um ofício sacerdotal. Mas veja onde ele se encontra. E aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no 5º mês, estando eu no meio dos cativos, ou seja, Ezequiel não está em Judá. Onde ele está? Na Babilônia. Se ele tem 30 anos de idade, está apto para assumir o ofício sacerdotal, mas ele vai ser impedido. Por quê, pastor? Número 1, ele não está na sua terra. 2, ele está distante do templo. Não existe sacerdote sem... Não há sacerdote sem templo. Se ele não tem templo, ele não tem altar. E o altar era onde o sacerdote oferecia as ofertas. Se ele não tem templo, ele não tem altar. Se não tem altar, não tem oferta. O sacerdote aqui tornou-se inútil. Ele tem o sangue levita. Ele tem o sangue do rebento de Arão. Ele tem 30 anos de idade. Está no 5º ano do cativeiro, que vão durar 70 anos. Ezequiel tinha a chamada sacerdotal, foi escolhido para ser sacerdote, tem todos os predicados para ser sacerdote, o perfil é perfeito. É inteligentíssimo, você vai entender na Bíblia quando ler o livro dele. Ele foi ungido, consagrado, mas ele está no 5º ano do cativeiro. Não tem templo, não tem altar, não tem oferta para oferecer, está no meio dos cativos. Tudo que ele estudou, desejou, sonhou, memorizou, conjecturou, vivenciou na mente, recebeu a chamada, mas ele não pode. Por quê? Porque o templo foi destruído, o altar não existe, ele está distante da sua terra, no meio dos cativos. Quando tudo parecia perdido, acabado, sem futuro, sem nenhuma esperança, Ezequiel diz: então se abriram os céus.
céus, a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o desespero, não importa as perseguições, não importam as perseguições, não importa a porta trancada, a porta aberta. Deus tem a hora exata para abrir os céus sobre a tua vida. E eu profetizo os céus abertos sobre a tua casa, sobre a tua chamada, sobre a tua trajetória, sobre o teu ministério, sobre tua vida. Os céus vão se abrir sobre a tua vida. Receba nesta noite céus abertos. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Eu quero falar nesta noite algumas vezes que os céus se abriram. Aqui se abriu ou se abriram sobre o profeta Ezequiel. Onde mais que os céus se abriram, pastor? Isaías capítulo 6, versículo 1 diz o profeta: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Os céus se abriram. E como foi que os céus se abriram? No ano em que o rei Uzias morreu, que segundo a Bíblia era parente de Isaías, quando o ano era de luto, quando o trono foi desocupado, a morte alcançou o trono do rei Ezequias. Isaías diz: então eu vi os céus abertos. Isaías olha e ele vê o trono, e sobre o trono está o Todo-Poderoso assentado. Aleluia. E ele disse: eu vi que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando houve uma perda, quando a morte alcançou o trono, debaixo aonde estava o rei Ezequias, Deus abre o céu e mostra o trono de cima. Enquanto o trono de baixo é alcançado pela tragédia, Jeová, isso aqui o de cima nada alcança. O trono de baixo é fraco, mas o de cima é forte. O trono de baixo é falível, mas o trono de cima é infalível. O trono de baixo se substitui, o de cima foi eleito desde toda a eternidade. O trono de baixo, quem senta nele é mortal, mas o trono de cima, quem se assenta nele é o ser eterno. O trono de baixo é desprezível, o de cima é aprazível e desejado. O trono de baixo perde, mas o de cima nunca perdeu e nunca perderá. O trono de baixo é passageiro, mas o de cima permanece para sempre. O trono de baixo existe, o trono de cima ninguém o fez, ninguém o criou, ele é o Todo-Poderoso. Não sei o que você perdeu, não sei qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas os céus estão abertos sobre a tua vida. Jeremias, em suas lamentações, no capítulo 5, ele
diz assim: olha, caiu a coroa de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por causa disso escureceram os nossos olhos. Por causa disso desmaiou o nosso coração. E pelos montes de Sião que estão assolados andam as raposas. Mas tu, Senhor, tu não. Tu reinas para sempre. Aí Jeremias diz: o teu trono subsiste de geração em geração. Sabe o que é que Deus está dizendo? Antes da existência, o meu trono já está estabelecido. Por isso que pela boca do profeta Isaías ele disse assim: antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou. Por isso o escritor aos Hebreus não diz que ele foi o mesmo ontem, ele é hoje e será eternamente. O escritor aos Hebreus diz assim: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele reina. Está dizendo, aí embaixo passa o dia, passa a hora, passa mês, passa ano, passa década, passam séculos, passam milênios. E aqui em cima, aqui continua a mesma coisa, porque eu reino sobre o tempo. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Saia daqui nesta noite com os céus abertos sobre a tua vida. Isaías, se abriram sobre Ezequiel. Vamos ver onde mais esses céus se abriram. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. A Bíblia diz que a igreja crescia e os apóstolos eram assim: nós não podemos largar as mesas, largar o ministério da palavra para servirmos as mesas. Vamos constituir 7 homens. Aí escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e constituíram sobre estes homens a importância, a consagração, para que eles servissem a mesa e cuidassem de alguns serviços. Desses 7, um se destaca. Deus o faz se destacar. O nome dele é Estevão. É preciso entender que quem faz o homem se destacar no reino é Deus. Você vai encontrar a expressão na Bíblia assim: e ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Você não vai encontrar ele crescer diante dos homens, diante de Deus. Não é assim. O crescimento é o contrário. Se cresce diante de Deus, para Deus o fazer crescer diante dos homens. Pastor, mas se for o contrário, porque quem quer crescer diante dos homens antes de crescer diante de Deus, vai usar de artifícios que não são compatíveis àquilo que se propõe o Evangelho. Vai bajular, vai puxar brasa para a sardinha de Beltrano, de Ciclano, vai negociar, vai mentir, vai inventar, vai caluniar. Para quê? Para que nele venha a confiabilidade para ele crescer diante dos homens. Quanto mais ele fizer isso diante dos homens, menor ele ficará diante de Deus. Glória ao nome de Jesus. E como eu faço? Por isso que eu disse: e o menino crescia em graça, sobre Jesus, tá? E o menino crescia em graça e em conhecimento, ou seja, diante de Deus. João Batista crescia diante de Deus e dos homens. O menino Samuel crescia diante de Deus e diante dos homens. Porque quem faz você crescer é Deus. Estevão, cheio do Espírito Santo, não só servia a mesa, como pregava. E Deus operava maravilhas. Como ele foi crescendo diante de Deus e Deus o fez crescer diante dos homens, logo a inveja veio. E eles inventaram mentiras e calúnias. Porque mentira e verdade não se comparam nunca. Porque mentira você tem que criar
inventar. E verdade só já é verdade. Eu nunca vi ninguém se reunindo para criar uma verdade. Vamos reunir aqui, vamos ver uma verdade. Não existe. Verdade ela já é verdade absoluta. Agora tem gente que se reúne para inventar uma mentira. Porque mentira você cria, inventa. E verdade, verdade não. Verdade ela por si só já é verdade. Glória ao nome de Jesus. Então começaram a inventar algo a respeito de Estevão. E Estevão foi caluniado. Aí trouxeram ele perante o Sinédrio para poder responder diante de todas as mentiras. Sabe o que Estevão fez? Estevão começou a pregar. E pregou de Abraão até Jesus, passando por genealogia debaixo da unção da graça. Então ele diz: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele, Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse Estevão: eis que vejo os céus abertos. Oh, glória ao nome de Jesus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso aqui é lindo demais. É ele sendo apedrejado, caluniado, arrebentado, ensolapado, e Jeová dizendo: vou abrir os céus para mostrar onde você vai chegar. A luta não é em vão. Eu quero abrir um parênteses e explicar uma coisa. Deus não precisa que ninguém defenda a igreja. Vou repetir: a igreja não precisa de defensores. Quem defende a igreja é Jesus. Não existe galeria dos heróis da igreja. Não tem lugar nenhum escrito isso. Você vai encontrar galeria dos heróis da fé. Como é isso, pastor? Qual é a diferença? Deve ser herói da fé e não ser herói da igreja. Que a igreja só tem um herói: Jesus. Nós e os outros somos heróis na fé. Por quê? Porque defender a sua fé é confessar que Ele é Senhor. A nossa fé é inabalável. O escritor aos Hebreus escreveu e disse assim: a fé não é um sentimento. Estou sentindo uma fé hoje, não existe isso. Não. A fé é um fundamento. Meu Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Então você não defende a igreja, você defende a sua fé. Em quem? Olhando para autor e consumador da nossa fé. O que significa ser autor e consumador? Se Jesus fosse só o autor da fé, você iria sozinho. Como é isso? Alguém pergunta: não, Jesus é o autor da minha fé. Autor é dizer assim: Elcio, eu sou o autor da tua fé. Vai. Severino, eu sou o autor da tua fé. Vai. Igreja, eu sou o autor da sua fé. Vai. Mas ele não é só autor, ele é autor e consumador. Então ele diz: Elcio, eu sou o autor e consumador da sua fé. Vamos. Severino, eu sou o autor e consumador da sua fé. Vamos. Por isso que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E eis que estarei com vamos. Quando pegaram pedra para jogar Estevão, Jeová disse:
e mostra para ele que a causa dele que defende não é em vão. A tua fé está aqui. Você pode aplaudir a ele e adorar. Glória à fé. Policarpo foi discípulo de João, o evangelista, que disseram: Policarpo, inquire o César. César é teu senhor? Ele disse: não, César não é meu senhor, Jesus é meu senhor. Ele não defendia, ele defendia a fé. Aí fizeram uma fogueira. Está vendo aquela fogueira ali, Tô? Aquela fogueira nós vamos colocar você, e você vai ser queimado e vai estourar. E aí, para se livrar da fogueira, é só dizer: inquire o César. César é teu senhor? Ele disse assim: olha, vocês me ameaçam com um fogo que se acende e depois se apaga. Vocês não sabem do fogo que está reservado para vocês naquele dia. Pode acender a fogueira. César não é meu senhor, Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Os céus estão abertos. Pregue, ore, não desista. Os céus estão abertos. Outra vez que os céus se abriram, pastor, se abriu sobre Isaías, sobre Ezequiel, sobre Estevão. Apocalipse, capítulo 1. A Bíblia diz, verso 9: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Patmos significa lugar de solidão, para morrer. João, dos 12, foi o único que morreu de morte natural. Certa feita, alguém curioso concernente ao futuro de João, porque ele é o que reclinava a cabeça dos ombros de Jesus, era o mais próximo, né? Tinha uma relação. Jesus tinha 12 discípulos, dos 12 ele tinha 3 mais íntimos, dos 3 tinha mais um. Olha como é que ele peneira. Tem 12, separa 3 para ficar mais próximo. Dos 3, mais um próximo. E assim é relacionamento. Você não trata todo mundo igual no relacionamento. Nem Jesus fez isso. Você ama a todos, mas se relacionar é diferente. Glória a Deus. Glória. Diferente. Aí, alguém interessado no futuro, João falou assim: desse daí o que vai ser? Aí Jesus deu logo uma lapada e disse: se esse ficar vivo até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Aí correu um boato que João não iria morrer, que ia viver, mas não era. Jesus estava dizendo que ele tinha sido escolhido para morrer de morte natural, e Jesus via ele, pois estando eu na ilha de Patmos, ele veio. Se esse ficar vivo até que eu venha. Antes de mandar João para a ilha de Patmos, tentaram matar, mas não tem jeito. A palavra está dizendo: você não vai morrer assim. E estando ele lá, na ilha de Patmos, lugar sozinho, com 90 anos de idade, mais de 90, quase 100. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 4 do Apocalipse, verso 1. Depois destas coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, se abriu. E eu olhava para o lado, só feras. Eu olhava para o outro, não tinha ninguém. Quando ele pensou que estava sozinho, ele levantou os olhos e uma porta se abriu. Não só a porta se abriu, como ele diz, e ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo e disse: sobe aqui, dá um pulinho aqui em cima. Aí embaixo você está só, está isolado, né? Vem cá em cima. Tem um culto aqui que já começou fazem séculos e séculos para você embaixo. Vem cá para cima. Tem anjo, tem arcanjo, tem querubins, tem serafins, tem trovões, tem fogo, tem poder. Vem aqui para cima me adorar. Ei, quando você se sentir
bate sozinho, não coloque isso na tua cabeça. Levante os olhos que os céus estarão abertos sobre a tua vida. Quando Jesus foi batizado nas águas por João Batista, a Bíblia Sagrada diz que João estava batizando. Aí uma fila de cascavéis, de cobras, e João descendo a pancada, e no meio das cobras veio ele, Jesus o Cordeiro. Quando Jesus chega perto de João, João diz assim: eu devo ir a ti, e tu vens a mim? Jesus disse: convém cumprir toda a justiça de meu Pai. Batiza logo. Aí quando João batizou, que Jesus saiu das águas, diz a Bíblia, os céus. E o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. E João disse: é ele que é aquele que eu falei que era antes de mim. Lembra quando vocês me perguntaram se eu era o Cristo? Eu disse que eu não era, que dele não era digno exaltar os correios de suas alpacas, e que ele era antes de mim, e que eu só sou o amigo do noivo, da noiva, e que quem tem a noiva é o noivo, e o noivo vendo se alegra. Lembra que eu falei que quando ele viesse, ele vos batizaria com o Espírito Santo, com fogo, que ele tinha na mão a pá, e ele limparia a eira, e eu só poderia batizar com água? Então é esse aqui que eu acabei de batizar. Mas como é que você sabe que é ele? Porque aquele que me mandou batizar com água disse: aquele que você vê o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo sobre ele é o Todo-Poderoso. Você pode aplaudir a ele. Este é o meu filho amado, a quem me compraste. Quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu, uma voz bradou: este é o meu filho amado. Saindo dali, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Chegou no deserto, naquele jejum de 40 dias, aí o diabo vem pegar as pedras assim: olha como é que ele vou te contar a história. Se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras se transformarem em pães. Jesus saiu do Jordão e ouviu o quê? O que ele ouviu do céu? Esse é o meu filho amado. Aí ele chega no deserto, o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, como é que pode ela dentro? Eu só vou falar assim: ô Satanás, você chegou atrasado. Porque eu acabei de vir do Jordão e eu ouvi nitidamente o papai falando: este é o meu filho amado. Que lição é essa, pastor Elson? A voz de Deus te dá convicção de quem você é. Você não é um derrotado, você não é um qualquer um, você não é um lixo, você é o Filho de Deus. É um filho, você pode adorar, você. Vai encerrar. Quando os voos do céu saíram, entre tantas vezes, Jesus ressuscita, fica mais alguns dias, 40, pregando, aparecendo ali, aquela coisa toda, vai para o Monte das Oliveiras.
E começa a dar instrução, terminar as instruções dos discípulos, e a Bíblia diz que ele é levado assunto ao céu. Aí diz o Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Para quê? Porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O livro do Apocalipse, ele é em 3 tempos: passado, as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de vir. As coisas que viste, passado; as coisas que são, presente; e as coisas que hão de vir, futuro. Você lembra que João chega lá em cima e vê um livro selado, por dentro e por fora, e não acha ninguém? Ele diz assim: e eu não vi no céu, na terra, embaixo da terra, alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Não é possível. Eu tive com ele lá embaixo, e eu vi ele subindo. Ele não está aqui. E eu chorava muito. João diz, né? E eu chorava muito, porque ninguém for achado. Na mente de João, o único que podia abrir, ele não encontrou lá. Mas por que ele não encontrou se Jesus tinha subido já? É porque o Apocalipse é em 3 tempos: passado, presente e futuro. Naquele momento, Jeová leva ele ao passado, no tempo em que Jesus ainda está subindo. Aí se eu chorava muito, quando eu chorava muito, um ancião disse: não temas, eis aqui, acabou de chegar, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Enquanto os homens estão chorando, os anjos estão cantando: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na guerra. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. O seu seminho vai receber o vencedor dos vencedores. Aplauda o Senhor. Aleluia. Continue adorando. Aplausos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós, ó, liberar-se. Vamos ficar de pé. Oh, glória. Ai, quer a barraça. Meu Deus, a fogueira está acesa. A unção do Espírito Santo está aqui. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Aplausos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Nessa atmosfera celestial, nós fazemos uma pergunta e um convite.